Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é referente ao capítulo 10. Com esse capítulo, nós vamos fechar a unidade 2 para, a partir da segunda-feira que vem, iniciarmos com a unidade 3, certo? Eu vou dizer logo no início da aula que a nossa terceira avaliação ela vai ser dividida da mesma forma como foi a segunda. 6 pontos de prova e 5 pontos de trabalho. Assim você vai ficar com 11 pontos, fica um ponto extra, certo? Só que, diferente da segunda avaliação, vão ser passados somente 2 trabalhos práticos nessa aula de hoje. Esses 2 trabalhos vão somar 5 pontos. Vocês vão ter um prazo bem grande para poder entregar esses trabalhos, certo? E vai dar para fazer bem direitinho, mas são 2 trabalhos práticos somando 5 pontos, ok? Então vamos começar. A arte da arquitetura e do urbanismo, capítulo 10. Acompanha lá no livro, página 104, certo? Eu trouxe para vocês 4 imagens essas que estão no livro de vocês, certo? E que fazem alusão à cultura que existe em diversos lugares. Cada cultura, época e contexto criam as suas construções, moradias e cidades. É possível conhecer e entender como vive e funciona uma sociedade a partir da observação da sua arquitetura e do seu urbanismo, ou seja, do planejamento das cidades, das ruas, avenidas, parques, rodovias, quadras, pontes, trens, aeroportos, metrôs, entre tantos outros. Quando inventamos, construímos ou modificamos os espaços, estamos explorando aspectos diversos da arquitetura. Vamos observar as imagens. Essa aqui é a imagem do Coliseu, certo, em Roma, na Itália. Nós temos as pirâmides de Gizé, que foram construídas para poder servirem de túmulo para os faraós, os sacerdotes e seus familiares. O sítio arqueológico de São Miguel, aqui no Brasil, em Rio Grande do Sul. E a ponte JK, Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, certo? Faz parte das inúmeras obras grandiosas que nós temos na cidade de Brasília, ok? As cidades e a arquitetura. As cidades e comunidades foram planejadas por um grupo de pessoas ou fazem parte de tradições que variam de época para época. Antigamente, quando não existia automóveis e a locomoção era feita a pé, por meio de carroças ou então utilizando cavalos, as ruas eram estreitas e sem asfaltos e as distâncias eram menores, ou seja, tudo era mais próximo, certo? Hoje, com o aumento populacional, do número populacional, as cidades são cheias de casas, de prédios, de edifícios, com ruas largas e adaptadas para carros, ônibus, motos, trens, certo? Além de pontes, viadutos, metrôs e inúmeras avenidas e rodovias que possibilitem o tráfego desse grande número de pessoas. Tudo bem? Entretanto, nós ainda encontramos, especialmente aqui no Brasil, algumas cidades que podem nos remeter à época do período colonial, como é o caso das cidades de Tiradentes e Ouro Preto, em Minas Gerais. Elas têm as ruas, aqui olha, as ruas são feitas de pedra, certo? Elas não são asfaltadas, as casas elas são todas no estilo colonial, elas são próximas, bem grudadinhas mesmo uma na outra, tornando assim tudo mais próximo, tudo diminuindo as distâncias, ok? Eu trouxe para vocês aqui a diferença entre arquiteto e urbanista. Acompanha lá na página 107, certo? O que é o arquiteto? O arquiteto, ele planeja, calcula, desenha, cria e coordena a construção de casas, prédios e edifícios. Ele também deve se preocupar com o meio ambiente e os impactos ambientais da sua obra. Já o urbanista, além de planejar e organizar o crescimento de cidades e bairros, propõe o uso mais racional para espaços públicos e também ações relacionadas ao transporte, à mobilidade, arborização, saneamento básico, entre outros. Essa é a diferença entre o arquiteto e o urbanista, ok? As casas que construímos. Acompanha lá, página 108. Lá na página 108, vem falar um pouco sobre as casas que construímos. Desde a pré-história, as pessoas, os seres humanos, eles procuram formas de se abrigar.
Lá na época das cavernas, eles se abrigavam em cavernas, daí vem o termo homens das cavernas, certo? E essas moradias, elas variam de cultura para cultura, de época para época. Eu trouxe 2 exemplos para vocês de moradias que são construídas pelos próprios moradores, ok? A primeira é a tradição indígena. Na tradição indígena, as moradias são feitas de forma coletiva. Eles retiram da natureza o material que vão precisar, como troncos de árvore, galhos, palhas, folhas, barros, entre outros. E constroem as casas de uma forma, respeitando uma tradição que vai passando de geração em geração. Assim, eles respeitam o meio ambiente, certo? E fazem as suas casas respeitando direitinho, sem agredir o meio ambiente, ok? Entretanto, algumas comunidades indígenas vêm perdendo essa tradição e começaram a fazer suas casas utilizando alvenaria e outros materiais que não sejam diretamente retirados da natureza. Em contraponto com as casas indígenas, nós temos as favelas e comunidades carentes. Lá na página 109 de vocês, do livro de vocês, tem a imagem de 3 favelas. Essa primeira imagem aqui é a favela do distrito de Khayelitsha, na cidade do Cabo, África do Sul, certo? Nessa aqui nós temos os banheiros químicos na frente da favela, na frente ou atrás da favela. E essa aqui nós temos a favela de Dharavi, Mumbai, Índia, certo? As casas também construídas às vezes com papelão, às vezes com tábuas, entre outros materiais. E eu trouxe também a favela da Rocinha, do Rio de Janeiro, certo? Observem a estrutura. Nessa imagem aqui da favela da Rocinha, nós podemos observar as casas já construídas com tijolo. Nós temos caixa d'água. As casas são mais estruturadas, de certa forma, do que as imagens anteriores, certo? Nas grandes cidades existem favelas e comunidades carentes que apresentam um alto nível de desigualdade social. Isso é possível perceber também pelas construções desses locais. Algumas dessas moradias são erguidas em pequenos espaços, sobretudo com alvenaria e madeira. E na maioria das vezes não tem saneamento básico, não tem tratamento de água, não tem o escoamento certo de resíduos, lixos. Então fica tudo espalhado por lá e acaba provocando muitas doenças, entre outras coisas, certo? Vamos lá, continuando. O modernismo brasileiro, lá na página 110. O século XX transformou a arquitetura com a produção em série de materiais industriais, como o aço, o concreto e o vidro. O concreto passou a ser a base do desenvolvimento da arquitetura moderna, que ficou conhecida no mundo inteiro, principalmente devido às obras do arquiteto Oscar Niemeyer, que com o urbanista Lúcio Costa projetaram a cidade de Brasília. A arquitetura modernista tem como característica a funcionalidade e a utilidade da obra. Valoriza a forma geométrica simples, limpa e sem ornamentos. O que isso quer dizer? É diferente, por exemplo, da arquitetura greco-romana, onde tinham os entalhes todos trabalhados, onde nós tínhamos várias pilastras bem detalhadas. O modernismo brasileiro, ele trabalha mais com a obra limpa, no sentido da forma geométrica, certo? Eu trouxe para vocês aqui algumas obras do Oscar Niemeyer. Essa primeira imagem é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós temos o Museu Oscar Niemeyer, certo? Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. E uma obra internacional dele, que é a sede das Nações Unidas, da ONU, em Nova York, certo? A arquitetura também pode trabalhar com a sustentabilidade. Com o crescimento das grandes cidades, a poluição e a destruição ambiental vêm se tornando mais frequentes. Para evitar que isso aconteça, os arquitetos vêm procurando soluções sustentáveis na hora de construir. O arquiteto norte-americano Michael Reynolds, ficou conhecido por desenvolver casas com materiais reciclados, como garrafas, vidros, pneus, entre outros. Para ele, as casas também podiam ser construídas artesanalmente com baixo custo pela própria comunidade.
Ele é conhecido por ter feito a primeira escola completamente sustentável, certo? Essa escola é localizada no Uruguai. E aqui nós temos o Michael Reynolds em sua escola, certo? A atividade prática que eu falei para vocês. Você é o arquiteto. Essa atividade está lá na página 113 do livro de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma maquete pequena. Gente, uma maquete pequena, ou seja, dentro de uma caixa de sapato, do tamanho da tampa de uma caixa de sapato. Você não precisa construir uma maquete do tamanho de uma mesa, certo? Uma maquete pequena, utilizando materiais recicláveis de um projeto arquitetônico. Vocês podem fazer a representação, por exemplo, de uma das obras do Oscar Niemeyer, uma obra que já existe, e que você vai fazer a representação dessa obra por meio de maquete, utilizando materiais recicláveis. Ou você pode criar o seu próprio projeto arquitetônico. Pode ser autoral também, não tem problema nenhum. Fica ainda mais bonito, na verdade, certo? Depois que você fizer a criação do seu projeto, você vai montar ele direitinho na sua maquete e você vai fazer um vídeo. Você vai explicar como você construiu aquela maquete, por que você escolheu aquele projeto, qual foi o material que você utilizou. Você vai fazer o vídeo e vai me encaminhar. O trabalho vale 3 pontos, ok? E o outro trabalho é a pesquisa da vida e obra do Aleijadinho, um artista, certo, brasileiro, que construiu inúmeras obras, especialmente na cidade de Minas Gerais. Lá na página 6 do livro de vocês tem um pouco falando sobre ele, certo? O foco da pesquisa de vocês vai ser as obras dele em Minas Gerais. Essa pesquisa ela tem que estar dentro das normas da ABNT. A gente já trabalhou com as normas da ABNT, ela tem que ter capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, imagens e referências. Lembrando que é uma pesquisa, você não vai copiar, você vai pesquisar, você vai interpretar, depois você vai produzir o seu texto, ok? Você não vai copiar e colar, porque eu vou ler a pesquisa e a gente sabe quando o trabalho foi somente copiado e colado. Ele não vai ser, vocês vão fazer a pesquisa e vão me enviar. Essa pesquisa é para ser me enviada em PDF, não é para tirar foto. Você vai fazer a pesquisa, vai gerar o arquivo em PDF e vai me enviar, ok? Vale 2 pontos. Data de entrega, 6 de setembro. Vocês têm 3 semanas para fazer esses trabalhos. Dá tempo. Agora, não deixa para fazer dia 5 de setembro, por exemplo, a tua maquete, que tu vai precisar comprar material. Aí tu deixas para fazer dia 5 de setembro, num domingo, à noite. Lógico que você não vai conseguir fazer assim. Então se organiza direitinho, são 3 semanas, dá tempo de fazer. De arte não vai mais ser solicitado nenhum trabalho nessa terceira avaliação, vão ser somente esses. Nós vamos trabalhar os capítulos e os demais conteúdos vão ser cobrados na prova, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Abraços!